Beleza, pessoal, então continuando os nossos vídeos práticos sobre ponteiros, vamos entrar então na parte de transferência de ponteiros para funções, né? Qual é a vantagem disso? Eu consigo retornar mais do que um valor e eu consigo dizer para uma função qual é a posição de memória que eu quero manipular, ok? Então vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho com isso, né? Eu vou então criar então aqui uma outra função que ela vai ser void, ela não vai retornar nenhum valor, tá? E eu vou colocar aqui que ela vai ser soma 1. Soma 1. E eu vou receber aqui um inteiro, né, que na verdade vai ser um ponteiro, e eu vou chamar ele, sei lá, de k, tá? Chamei ele de um valor qualquer, tá? E o que eu vou fazer, né, é justamente pegar e dizer que a asterisco k vai ser igual a asterisco k mais 1. Ou seja, eu estou pegando o conteúdo da posição de memória que o meu ponteiro k está apontando, vai ser mais 1. Tá? Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Int num vai ser igual a 2. Chama aqui soma 1, passando num. Pela posição, a posição de memória do num. E por fim, para aqui o printf, 1%d barra n, imprimindo aqui o num, certo? Legal, então vamos dar um clear aqui, que está com lista da última aula. Beleza, vai compilar, compilou bonitinho. Aula 8, vídeo 7, vai compilar. E efetivamente, né, o que a gente fez aqui, então, a gente pegou o valor, que era 2, e somou 1. Só que a gente somou 1 não aqui através do nossa própria main. A gente somou através desse carinha daqui. Isso porque, né, por mais que eles tenham valores diferentes, eu estou passando uma posição de memória única. Tá? E vamos ver isso na prática. Aqui, printf, %ld, como a gente tem feito, barra n, certo? E eu vou botar aqui num, 2 pontos, né, para a gente diferenciar. E eu vou colocar aqui e comercial num para a gente ver a posição de memória do num, certo? Vou copiar aqui só para facilitar um pouquinho. E aqui eu vou chamar de k, e eu quero ver a posição de memória de k, certo? E a gente vai ver que elas são as mesmas. Compilei, vai reclamar aquela questão de que eu estou imprimindo um valor, um ponteiro como um long int, né? Mas a gente sabe que é assim mesmo que a gente quer. E óbvio, né? Estou apontando aqui, eu estou lendo aqui, na verdade, a posição, não o conteúdo do k, a posição de memória. A posição de memória do k, efetivamente, k é uma variável local, né? Uma variável de escopo local aqui para o meu soma, então o valor deles é diferente. Tá? Deixa eu compilar aqui. É aquela questão, né? Até o professor Adriano brincava bastante quando dava aula, que era a questão de o Ctrl+C, Ctrl+V faz você explodir uma fábrica, né? Então, como eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, eu não reparei, né, que eu estava lendo aqui, na verdade era a posição de memória da minha variável k, e não o conteúdo da minha variável k. O conteúdo da minha variável k vai ser a posição de memória do meu num, e isso eu quero mostrar. E aí sim, agora sim, né, o que eu tenho salvo na posição k é efetivamente, né, a posição de memória da minha variável num. Então, como eles estão compartilhando a minha primeira posição de memória, na hora que eu vou imprimir, né, na hora que eu vou manipular o valor inteiro aqui, eu vou manipular ele, na hora que eu vou salvar, né, na hora que eu for manipular essa posição de memória, eu vou salvar lá, e é uma posição de memória que os dois conhecem. Então, quando essa função aqui vai ler a posição de memória, esse valor já foi atualizado, então eu tô seguro de que eu não estou com nenhuma, assim, que eu estou trabalhando com o mesmo valor, né, por mais que o nome das variáveis seja diferente, tá? E aí, qual é a vantagem disso? É que com isso eu consigo retornar mais do que um valor, né? Então aqui eu posso dar um return
sei lá, eu vou retornar C, o caractere C. Então essa função aqui, ela vai, ao invés de retornar void, ela vai retornar char, né? Então aqui eu vou dizer que vou criar um char aqui, char letra, e vou dizer que letra é igual a soma 1, e eu vou pedir para imprimir %C hífen %d num. Então aqui vai ficar letra e num, né? Então aqui não preciso mais imprimir essas coisas. Vou imprimir só para a gente ver. Mas aí vai dar aquele warning. E aí efetivamente ele imprimiu aqui o retorno. Ele retornou a variável a letra C, que era o que eu queria que ele retornasse, mas ele somou 1 na posição de memória que está sendo atribuída na variável aqui na função void para a variável num, tá? Então eu consigo manipular a variável num em uma outra função, tá? Isso é bastante útil para a gente poder trabalhar com transferência de valores e também quando a gente quer manipular exatamente as posições de memória, né? Enfim, pode ser mais otimizado trabalhar assim, embora a gente tenha que tomar cuidado. É mais difícil a gente passar sem querer a posição de memória, mas pode acontecer, né, de a gente quando a gente passa para uma outra função para ela manipular isso, a gente está dando permissão total para que ela leia e escreva aquele valor, tá? E aí, bom, com valores isso acontece bem legal, certo? A gente conseguiu manipular eles direitinho e tal. Quando a gente passou aqui, eu passei com um E comercial na frente, dizendo que eu estou passando efetivamente uma posição de memória. Só que lembra que vetores, eles são posições de memória por natureza? Então olha só o que acontece. Eu agora estou recebendo aqui um ponteiro de inteiro de novo, né? Continuo recebendo um ponteiro, tá? Aqui, beleza. E eu vou fazer o seguinte, ó, int, chamar de v, o meu v tem, sei lá, 10 posições, certo? E vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Beleza? Então temos aqui a nossa posição. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero agora que a minha função soma 1, ele só pega o primeiro elemento e some 1, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Aqui soma 1 vai voltar a ser void da soma 1. E eu passo aqui, como a gente está acostumado, E comercial, V E comercial, né? Printf %d barra n V, só quero ver o V0. Vou compilar, ele deu alguns warnings, né? Ele estava dizendo que eu estou passando exatamente um tipo incompatível de ponteiro, né? Mas vamos ver, vamos continuar, deve dar um segmentation fault, mas vamos lá, vamos forçar. Não, vamos forçar o nosso código ao erro. E ele retornou 1. Porque obviamente eu não estou manipulando aqui, esqueci de manipular aqui. Então, K K de 0 vai ser igual a asterisco K de 0 mais 1. Certo? E eu acho que esse clean vai compilar porque ele já vai perceber o erro que eu estou cometendo. Exatamente. Eu já estou cometendo erro, por quê? Porque eu estou passando aqui uma posição eu estou passando uma posição aqui, que eu estou dizendo um ponteiro, e estou tentando ler esse ponteiro como vetor, né? Então, poxa, não funciona mesmo, tá? Então eu vou tirar isso aqui, né? E aí o que acontece? Quando eu passo primeiro eu estou cometendo outro erro de propósito, então vamos para esse outro erro de propósito que eu quero ver o que vai acontecer. Já avisou o seguinte, ó.
que eu estou esperando um único inteiro, mas estou recebendo aqui um vetor de ponteiros de inteiro, tá? Porque eu estou passando a posição de memória do V propriamente dito, e não o valor de V, né? O valor de V indica a primeira posição do meu vetor, certo? Então vamos ver aqui, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu certamente vai dar um erro e pode dar um segmentation fault, não sei o que vai dar, vamos ver. E me tornou 2. O safado funcionou, né? Por que o safado funcionou? Vamos ver por que ele funcionou. Porque eu estou passando a posição de memória do V. Eu acho que ele funcionou porque justamente a posição de memória do V é a mesma posição que está apontando, né? Então, vamos ver se não é isso. Printf %ld barra n. Então aqui no caso é o V dois pontos. E aqui vai ser o V0 dois pontos barra ld. %ld. Beleza? Então vamos ver o que a gente está fazendo aqui. E comercial V. V só puro, né? Então não vou querer fazer isso, nem vou querer fazer isso. Ele vai reclamar comigo que eu tenho primeira posição de memória, mas é isso que eu quero. Exatamente, olha só. Por que funcionou? Porque a posição de memória que eu estava passando é justamente a mesma. V é a mesma posição de memória que V0, né? Então V, por acaso, a posição de memória onde eu guardo o V é a mesma posição de memória onde eu estou guardando o V0. Isso é uma otimização do nosso compilador para economizar memória, né? Já que ponteiro ele também gasta memória. Então quando eu armazeno o V, ele já o V naturalmente ele já aponta para a primeira posição, né? E ele também é armazenado na primeira posição. Então ele já faz essa otimização, né? Por isso que funcionou. Mas o correto seria passar, né, apenas o V, porque eu preciso de um endereço de memória. Esse endereço de memória é um endereço de memória correto. E nem adianta, como o V ele tem essa característica, né, vai acabar que vai funcionar para todos. E aí funcionou, né, efetivamente. Esse é o modo correto. Por quê? Porque eu estou passando aqui o endereço de memória. Não necessariamente, né, como a gente trabalha com vários sistemas operacionais diferentes, com várias informações diferentes, a gente acaba lidando com situações diferentes para cada um deles, tá? Tá. Só que, bom, por que eu, enfim, qual é o meu objetivo com essa não é mostrar que o V tem isso, até porque em alguns outros sistemas operacionais, algumas circunstâncias, pode ser que o V esteja sendo guardado em uma posição de memória diferente realmente, tá? Mas nesse caso aqui não é o caso, né? Está gravando mesmo. Mas eu quero mostrar o seguinte: quando você passa o V, né, você efetivamente está passando uma posição de memória. E aí, a partir desse momento, você está manipulando, se você estiver manipulando esse vetor aqui dentro, você pega assim, faz um cálculo. Quando você vai pegar esse vetor de novo aqui para manipular ele de novo, né, você já zoneou o teu vetor inteiro. Porque quando você passa um vetor para uma função, né, quando eu vou passar assim, né, ele não gostou. Por que ele não gostou? Cadê? Lógico, eu estou imprimindo antes de declarar ele, né? Agora compilou. E aí, o que aconteceu foi que eu manipulei aqui o vetor. Se eu
não quisesse fazer isso, né, e aí o grande perigo de a gente passar o vetor, isso acontece para praticamente todas as linguagens de programação, é por isso que eu estou falando. Quando a gente passa no caso, um vetor, ou no caso de outras linguagens, se chama de lista, a gente está manipulando com o ponteiro dele. Né? Então, a gente está trabalhando com a posição de memória. A gente não está trabalhando com uma cópia. Diferente de quando a gente trabalha quando a gente trabalha com uma variável, a gente trabalha com uma cópia dessa variável. Quando a gente trabalha com um vetor, a gente está trabalhando com um vetor puro. Então, se a gente manipular ele, a gente vai estar manipulando o vetor original. Como é que a gente resolve isso? A gente quer passar o vetor, mas não quer manipular isso. A gente tem que, de alguma forma, fazer uma cópia. Né? A gente poderia criar aqui, então, um outro vetor, fazer aquele... utilizar, se fosse um string, por exemplo, usar o strcpy, ou fazer um for e copiar, criar um vetor novo aqui de n posições e aí copiar de um vetor para o outro. Tem várias maneiras de fazer isso. Então, quando a gente trabalha com vetor, se a gente passar um vetor com um parâmetro de uma função, a gente estará trabalhando com a posição de memória dele. Né? A gente está trabalhando com a cópia idêntica dele e não trabalhando com o valor propriamente dito, uma cópia. Né? Então, quando for manipular vetores, agora no caso em C, mas em qualquer outra linguagem, tomem cuidado, porque a gente pode estar... a gente vai, muitas vezes, não vai estar trabalhando com uma cópia, não vai estar trabalhando com uma cópia, a gente vai estar trabalhando com o vetor original, ok? Bom, pessoal, isso tudo que eu tinha para mostrar para vocês de passagem de vetores para função, né, para função, né, com parâmetro de função. Na próxima aula, deixa eu ver o que a gente vai ver. A gente vai ver a alocação dinâmica de memória, que é uma coisa muito legal, porque a gente consegue manipular a memória e tal. E eu vou na próxima aula então mostrar para vocês, vou deixar aberto o meu htop, e eu vou alocando memória, vocês vão ver até uma hora que ele vai ficar muito cheio a minha memória. Mas eu vou tentar não travar, senão o vídeo não vai ser finalizado. Beleza, pessoal? É isso então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.